Olá pessoal, aqui é o professor Rafael Ribas e bem-vindos à nossa aula de Introdução à Internet. O primeiro assunto então é Internet, conceitos e ferramentas. Então, a nossa agenda da aula de hoje, nós teremos então o assunto de Introdução às redes, vamos falar sobre Internet e Intranet, quais suas diferenças, vamos também falar sobre os tipos de conexões que nós temos. Também vamos falar um pouquinho sobre os equipamentos que compõem essas conexões e que são necessários para essas conexões. O que é um navegador? O que são os protocolos, servidores DNS e URL. Também falaremos sobre domínios, provedor e vamos lá ao nosso primeiro conteúdo. Introdução à internet. O que vem na sua cabeça quando alguém fala a palavra internet? Redes sociais, notícias, talvez pesquisas ou compras, né? Então, hoje nós temos um pouco de tudo isso dentro da nossa internet. O que significa a palavra internet? A palavra internet vem de inter, né, international, mais a palavra net significa network. Então, a internet, na verdade, ele é um conglomerado de rede de equipamentos que abrange todo o nosso planeta e até mesmo algumas partes fora dele. E o nome é de origem inglesa e significa, então, uma rede de trabalho internacional. Vamos ao próximo slide. Bom, história da internet. A internet surgiu por vias militares durante a Guerra Fria, na década de 60. Quando uma agência de pesquisa dos Estados Unidos, chamada DARPA, começou um projeto que visava a interligação de computadores através de longas distâncias. A ideia então era descentralizar a informação, tornando-a assim mais segura e evitando a perda e duplicação da informação. Tá? Então nessa época havia aí uma guerra, né, entre Estados Unidos e a União Soviética que não chegou a acontecer de fato, mas que levou os dois países a melhorarem as tecnologias que já possuíam. E uma das preocupações dos Estados Unidos era melhorar a comunicação entre as suas bases militares com o fim de tornar a pesquisa, o registro de dados, né, de forma mais segura e fizesse com que o que acontecesse em uma das suas bases pudesse ser replicado rapidamente para as outras bases. Isso evitaria, por exemplo, que uma das bases, ao ser atacada, perdesse dados importantes que não havia sido replicado para as outras bases. E assim então começou a internet. Surge então a ARPANET, que funcionava através de um sistema de chaveamento de pacotes, no quais as informações são divididas em pequenos pacotes e cada pacote possui um trecho de dados, o endereço do destinatário e informações que permitiam que o computador, né, que fosse receber, remontasse a imagem original. Tá? Então imagina que você vai enviar um documento, uma foto de um computador para outro. O computador faz então uma desmontagem, né, dessa informação, ele separa ela em vários pacotes de dados menores e dentro de cada um desses pacotes possui então um endereço, né, para o computador no qual vai ser enviado, o endereço do computador que transmitiu. Possui ali, por exemplo, a informação de que número de pacote é aquele, por exemplo, pacote 60 de um total de 1000, né? E o trecho da mensagem que tem ali dentro. Então, o computador de destino, né, ao receber todos esses pacotes, ele consegue alinhá-los e remontar a informação, né, que foi enviada pelo seu computador, foi o computador de origem, né, digamos assim. O computador de origem envia esses pacotes, o computador de destino recebe e consegue remontar a informação. Essa divisão em pequenos pacotes se dá porque se
perder apenas um dos pacotes, né, durante o trajeto, a conexão, o computador destinatário consegue solicitar somente aquele pacote que foi extraviado, tá? Assim permite uma conexão mais rápida. Bom, e agora a diferença entre internet, que nós falamos, e a intranet, tá? Bom, a internet, então, é uma rede de comunicação de nível mundial, né, de computadores ligados coletivamente através de servidores de acesso. Tá? Então, nós podemos acessar qualquer informação compartilhada nessa rede. É a rede de internet que nós usamos diariamente. Tá? Então, sites e programas que você acessa são informações que estão localizadas em computadores distantes, né, remotos, ligados nessa grande rede. A internet ela é gratuita, de acesso a todos, né? O que você paga é por uma conexão, um meio para você se conectar a ela. Mas você não paga, por exemplo, para assistir um vídeo do YouTube, você não paga, por exemplo, para acessar uma rede social, né? Então você tem ali, depois nós veremos, os meios de conexão, mas a internet em si ela é gratuita e de acesso livre a todos. Já a intranet é uma rede interna, né? Então uma rede de uma empresa, de uma organização, e ela é fechada, né, e exclusiva, ou seja, somente aquelas pessoas que têm acesso, né, aos funcionários ou outras pessoas que estão ligadas a essa empresa conseguem visualizar as informações que trafegam ali naquele meio, tá? Essas informações elas são assim ligadas a um meio empresarial, por exemplo, ao estoque de uma empresa, né, ao RH de uma empresa. Então é uma rede fechada e somente pessoas autorizadas que têm acesso. Tá? Então essa é a diferença de uma intranet. Ela pode ser muitas vezes não ser ali uma empresa, né, com fins lucrativos, pode ser uma ONG, mas ela tem esse perfil de ter um acesso fechado e somente pessoas autorizadas terem acesso a essa rede. Bom, vamos falar então um pouquinho sobre as conexões que nós temos na internet. Tá? Então, alguns tipos de conexões, não são os únicos, mas alguns que eu separei que são mais popularmente utilizados em redes domésticas e empresariais, tá? São as conexões de telefonia fixa, né? Nós temos ali então a discada, a DSL e fibra. Temos também a conexão de telefonia móvel, 3G, 4G e vamos falar também da 5G e conexão via rádio ou satélite. Bom, primeiro então a conexão fixa que nós temos de linha telefônica é a conexão de escada, né? Também chamada de conexão dial-up. Ela foi uma das pioneiras no Brasil, né? Não só no Brasil, mas no mundo, né? E as empresas e residências utilizavam então essa forma de conexão para estar conectando a internet. Os motivos que levaram ela a ser substituída foram a baixa velocidade de conexão, ela mantinha a linha ocupada em alguns casos, né? Então, se eu tinha uma linha telefônica, eu não conseguia estar utilizando para outras finalidades enquanto ela estava conectada à internet. E a conexão era cobrada por minuto também em alguns casos. Então, o que encarecia muito uma conexão de longo período, tá? Aqui do lado nós temos a imagem de alguns programas, né, que faziam essa conexão. Então, o computador recebia ali o fio telefônico, era conectado nele, né, seja notebook ou computador, e esses programas faziam uma espécie de ligação. Eles ligavam para um provedor local, né? E aí você tinha aquele som característico, depois vocês podem procurar aí no YouTube, né, ou qualquer outra rede social, sobre o som da conexão de escada. E tínhamos ali então um usuário e senha, né? Nós pagávamos um valor mensal por essa conexão e muitas vezes tínhamos que pagar também por minuto de uso, tá? Aqui alguns dos principais discadores, né? O IG, Oi, o iBest, a conexão da Telefônica também, né? Que depois veio a se tornar Speed e assim por diante. Muito famoso, né, depois da conexão de escada foi a conexão ADSL, ou também chamado de banda larga. Tá? Essa conexão, né, cujo nome é o Asymmetric Digital
Subscriber Line, ou linha digital assimétrica para o assinante. Tá? Eu coloquei ali ou era, que já está em transição, uma forma de conexão muito comum no Brasil. Tá? Entre as vantagens sobre a linha de escada, nós podemos citar a velocidade maior de conexão, né? Muitas vezes 20, 30, até 50 vezes maior do que a velocidade da discada. Ela não ocupava a linha e eu tinha uma assinatura fixa mensal, ou seja, independente de quanto que eu navegasse na internet, eu ia pagar o mesmo valor no final do mês. Hoje, nós temos a conexão fibra ótica, tá? Então ela se popularizou aí no Brasil nos últimos 5 anos e tem se tornado aí a conexão padrão do brasileiro. A fibra ótica é um meio de transmissão que permite o tráfego de dados com velocidades muito próximas à velocidade da luz, né? É um sinal luminoso que trafega ali por dentro daquele cabo, trazendo ali então informações de um computador para outro. Atualmente, ela é a melhor escolha para a internet doméstica e empresarial, né? Entre as suas vantagens estão a alta velocidade, né? Então, nós temos uma velocidade também de 20, 50, até 100 vezes maior do que a banda larga. E também os preços, né? Que são muito acessíveis, tornando ela aí uma excelente escolha de conexão. Entre as conexões de telefonia móvel, nós já tivemos lá então 3G, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o 4G e o 5G. Esse 4G e 5G significa gerações, né? Então a rede 4G foi a quarta geração. Ela surgiu ali um pouco antes, na verdade, de 2019, coloquei em 2019, mas né, nos sites oficiais, mas ela já estava sendo implementada e testada um pouquinho antes. Ela trouxe aí avanços muito significativos no que se trata de velocidade de conexão e carregamento de dados móveis, né? E ela atingia uma velocidade máxima de 45 megabits por segundo. Já a quinta geração está se iniciando, né, nesse ano no Brasil. Ela é uma conexão focada em levar a internet banda larga com alta velocidade de conexão, né, e bem mais estável do que o 4G. Então, a intenção é facilitar a integração de vários dispositivos e permitir a conexão das internet das coisas, né? Ou seja, objetos corriqueiros do nosso dia a dia que se conectam à internet. Mas vamos deixar esse tema internet das coisas para uma próxima aula. O foco da 5G então é ter a maior quantidade de aparelhos possíveis conectados, que vão desde geladeiras até carros autônomos. E a velocidade máxima de 1 gigabits por segundo, tá? Então, cerca de 20 vezes a mais do que a velocidade do 4G. Temos também a internet via rádio, né? Então, quando você adquire internet via rádio, é feita aí uma instalação de uma antena na sua residência. Essa antena receberá o sinal emitido pela torre, né? E através de um cabo vai transportar para o modem. Então, nós temos ali o provedor, né? Da cidade, do local. Ele tem então antenas espalhadas por aquela localidade e as casas recebem então uma antena que fica apontada por essa antena emissora, né, para essa antena emissora. Então ela recebe os dados via rádio, tá? É ainda uma das formas mais comuns de conexão no Brasil, devido aí à possibilidade de colocar em zonas mais afastadas, né, como zonas rurais e bairros mais afastados. Mas aos poucos já está sendo substituída aí pela rede fibra. E temos também a internet via satélite. No caso dessa internet, é colocada também uma antena apontada para um satélite, como se fosse, né, uma antena de, internet, de TV a cabo, e ela recebe então os dados por ali. Tá? Atualmente essa conexão é um pouco cara no Brasil, mas temos leis que estão trazendo essa internet de um modo mais acessível. Essa sim vai ser uma internet muito útil, principalmente em zonas afastadas, como zonas rurais, tá? Então pode ser aí um meio do Brasil trazer a internet para essas pessoas que estão em regiões mais afastadas e precisam desse tipo de conexão
de alta velocidade. Vamos falar agora um pouco sobre os equipamentos, né, que permitem com que eu me conecte à rede, tá? Então nós temos aí o modem, né, ele tem essa palavra porque ele é um modulador e um demodulador, né? Ou seja, é um dispositivo eletrônico que é conectado a uma linha telefônica, tá? Seu papel é converter, ou seja, modular o sinal digital que sai do computador para o sinal analógico e vice-versa. Uma atualização é que nós temos também o modem para a internet fibra. No caso, ele faz a conversão do sinal digital para um sinal com informações de luz, né? Um sinal luminoso. E aí trafegam-se essas informações dentro da rede fibra e ao chegar no outro ponto, ela é demulada, né? Ou modulada, dependendo da posição em que ela está. Ela vai do digital para a fibra, né? Então ela é modulada e depois ela é demulada do sinal luminoso de fibra para o sinal digital. Então esse tipo de aparelho é muito comum você ver nas residências que usam internet ADSL ou também as que usam a internet via fibra. E aí nós temos o roteador, né? Esse roteador aí é um equipamento talvez já conhecido por vocês e é um dos primeiros equipamentos que a gente pensa em comprar ao trazer a internet para dentro de uma residência ou para dentro de uma empresa. O papel desse roteador é tornar a sua conexão que chega na sua casa, né, através de ondas de rádio dentro da sua casa. São ondas de rádio curto, ela tem um alcance de 50 até 100 metros e fazem com que, através de uma senha e de um nome de rede, os outros equipamentos consigam se conectar a essa rede, né? Inclusive é possível compartilhar informações entre equipamentos, tá? Então é muito comum no uso doméstico, né? Pois possibilita a conexão de televisões, de celulares, notebooks, qualquer outro tipo de aparelho portátil, né, que queira conectar a internet sem fio. Coloquei aqui também um switch, né? O switch vocês verão mais em empresas, né? Em locais com muitos computadores de rede cabeada. São esses equipamentos que permitem que seja compartilhada a conexão através de cabos de redes. Então, nessa foto vocês conseguem visualizar aqui na parte de trás, vou colocar um apontador aqui, possui então essas portas, né? São conectadas cabos de redes e ligados a computadores. Então vocês costumam ver esse tipo de equipamento em escolas, em empresas, em lan houses e assim por diante. E como que funciona então a navegação? Quando nós falamos de navegação, o que nós estamos falando tanto? Vamos ver um pouquinho então alguns desses conceitos que estão ali no meio da navegação. Primeiro vamos falar do próprio navegador, né? O navegador, ou também conhecido como web browser, tá? São os navegadores que permitem que você tenha acesso a uma página web, tá? Então eles são aí uma espécie de ponte, né, entre o usuário e o conteúdo virtual da internet. Basicamente, os navegadores transformam as páginas codificadas em Hypertext Markup Language, que é o HTML, né? Que é uma linguagem muito utilizada para a construção de páginas web, para uma visualização compreensível para nós, seres humanos, né? Então, quando você aperta ali o atalho Ctrl U, por exemplo, no computador, você consegue visualizar essa linguagem HTML que está ali por trás daquele site que você está navegando, tá? Então, esses sites, qualquer site que você entre, ele é construído através dessa linguagem. E o navegador faz então essa transformação dessa linguagem, né, em algo visual para que seja possível que nós, seres humanos, compreendamos as informações, tá? Quais são os principais navegadores hoje, né, no momento desse vídeo, hoje 2021, né? Atualmente, então, os navegadores mais utilizados são o Google Chrome da empresa Google. Temos também o Mozilla Firefox, o navegador Opera, o Apple Safari, e aqui a minha câmera está cortando, mas nós temos o Microsoft Edge, né?
então são os navegadores mais utilizados atualmente. Então eu posso escolher um deles para estar fazendo o acesso à internet. HTML, então, é a sigla de Hypertext Markup Language, né? Uma expressão inglesa que significa linguagem de marcação de hipertexto. Tá? Ela é uma linguagem utilizada para a produção de páginas web que permite a criação de documentos que podem ser lidos em praticamente qualquer tipo de computador e transmitidos pela internet. Então, por exemplo, um site que você acessa, na verdade você está acessando um documento de texto, né, com várias informações de marcação para o navegador. Então ele marca, por exemplo, ó, aqui é um título, aqui é uma imagem e assim por diante. Quando o navegador recebe esse conteúdo, ele consegue transformar em algo visual para que você então navegue por aquela página, tá? Bom, e agora vamos falar um pouquinho sobre domínio, né? Então, o domínio de internet ele é um conjunto de caracteres, ou seja, letras e números, né, que você coloca no navegador para encontrar um site na internet. Por exemplo, né, nós temos aqui ó, www.senaic.com.br, tá? O que significa então esse domínio? Nós temos ali primeiro www, né, que significa World Wide Web, ou traduzindo, Rede Mundial de Computadores. Temos ali depois o domínio da empresa, né? Então a identificação do domínio. Então o Senaic, por exemplo, é Senaic. Mas se tivesse outra empresa que tivesse esse domínio, nós teríamos que usar um outro domínio, né? Mudar ali, porque esse domínio é único, ok? O .com indica a atividade de quem detém aquele domínio. Nesse caso, a extensão indica que o site pertence a uma empresa comercial, né? O com de commerce. Tá? Então significa que é um site comercial. Temos outros como gov ou como org, edu e assim por diante. Tá? Alguns desses domínios são reservados a órgãos públicos, né? E outros são uma alternativa, por exemplo, se eu quiser comprar um domínio que já pertence a uma outra empresa. Por exemplo, se a Senaic tentasse comprar o domínio e já tivesse uma outra empresa que tivesse os direitos sobre ele, o Senaic poderia alterar, por exemplo, colocando www.senaic.edu. Né? Esse edu, um site educacional, por exemplo, que permitiria que ele mantesse o domínio Senaic, mas com um outro indicativo de atividade. Tá? E o BR no final indica geralmente o país, né, no qual aquele site está hospedado. Então, o BR vem de Brasil, nós temos outros tipos, como por exemplo PT, RU e assim por diante. Né? Cada uma dessas siglas indicando ali o país de origem. URL. Em inglês, né, a sigla URL significa Uniform Resource Locator, ou seja, um localizador padrão de recursos. Ele é o caminho que leva o navegador até as páginas da internet. Nós podemos ter, por exemplo, uma URL que leva até a página inicial de um site ou uma URL específica que leva até algum serviço específico de um site. Vamos supor que, por exemplo, eu quisesse passar uma URL de uma música no YouTube, né? Então eu poderia passar para outra pessoa a seguinte URL, né? https youtube.b e aí essa sequência de caracteres. Esse endereço exato levaria até um vídeo, né, de uma música, ou enfim, um vídeo específico dentro da plataforma YouTube. Então, explicando em outras palavras, o URL é o endereço de um domínio, um site, né, ou de algum documento web ou de algum local. Tá? Esse local também pode ser um local dentro da rede interna do usuário. Né? Então, o usuário pode ter um recurso que está no computador e querer passar esse recurso para um outro computador. Ele vai passar isso através de uma URL de rede interna. Tá? Ela muda um pouquinho a sua estrutura, mas em tese leva o computador até um recurso específico do outro computador. Então, se eu quiser compartilhar um item específico na internet, é através da URL, né, que eu vou enviar então para outra pessoa. Tá? Normalmente a gente fala assim, ó, clica no link aí. O que é esse link? Esse link então é uma URL.
DNS. O DNS significa Domain Name System, né? Ou seja, um sistema de nomes e domínios. E é um computador, é um servidor, uma espécie de banco de dados que relaciona o endereço nominal, né, de um site, como por exemplo www.senaic.com.br, com o endereço real de onde está a página de rede para poder acessá-la. Esse endereço real que nós falamos aqui é o seu número IP, que nós vamos falar no próximo slide. Na verdade, o seu navegador de internet não é capaz de compreender o domínio de internet, né? Então, quando a gente digita www.senaic.com.br, ele não sabe o que é isso. O servidor DNS, então, traduzindo de uma maneira mais curta, né? Ele vai pegar esse domínio, vai verificar em seu banco de dados para ver aonde que esse domínio está hospedado, está armazenado. E vai então permitir que o computador se conecte a esse outro computador através do seu número IP. Tá? Eu sempre faço uma analogia com os alunos, que é o caso da agenda telefônica. Né? Então, quando você pega o seu celular e você busca na agenda o nome de uma pessoa, por exemplo, mãe, né? E você aperta lá, mãe, o seu celular vai ligar para o número de sua mãe, tá? Então ele já tem armazenado qual é o número de celular da sua mãe e você só precisou encontrar a palavra mãe na agenda telefônica. O que para você é sua mãe, né, o número da sua mãe, no meu telefone pode ser um pouco diferente, né? Eu posso ter ali outro número e assim por diante. Nós não temos uma agenda telefônica compartilhada, né? Então você tem os seus contatos, eu tenho os meus e assim por diante. Então, quando eu clico na minha agenda telefônica para um contato, o meu telefone já sabe o número daquele contato e vai fazer a conexão do meu celular para o celular daquele contato. No caso do computador, ele age de maneira igual, mas ele faz isso com um servidor DNS. Então, ele vai pegar aquele site e vai localizar em qual computador que está aquele site. E aí ele vai pegar o endereço IP daquele site específico e vai conseguir fazer a conexão. É muito comum você acessar algum site e falar, o servidor DNS demorou para responder, o servidor DNS não localizou, né? Então, às vezes você encontra esse tipo de erro nos navegadores ao navegar. IP. Então, nós falamos em IP no slide anterior, né? E o IP, traduzindo, ele é o número, né, com que eu recebo a minha conexão, tá? Então, quando você se conecta à internet, você está recebendo um IP. Esse IP é rastreável, né? E você consegue também compartilhar esse IP através da internet. Normalmente, quando eu tenho um site, né, hospedado no meu computador, o meu IP precisa ser fixo, né, para que eu tenha ali aquela praticidade de estar sempre com o mesmo IP para que outras pessoas se conectem ao meu computador. Tá? Então, eu coloquei ali, né, para que um dispositivo consiga localizar outro dispositivo na internet ou ser localizado, ele recebe uma espécie de identificação. E essa identificação se chama IP. Quando você se conecta à internet, o seu dispositivo recebe essa identificação, né? E quando a sua conexão é compartilhada com outras pessoas, é criada uma sub-rede que interliga os dispositivos a um novo IP interno e atribuído ao seu dispositivo. Tá? Então, traduzindo, né, eu tenho um endereço IP da internet externa, né, que vem até a minha casa, a minha empresa, e dentro da minha empresa, dentro da minha casa, eu posso ter uma sub-rede, uma rede local. E dentro daquela rede local, cada computador tem o seu IP. Né? Mas para conexão à internet, a rede externa, né, rede mundial, todos ali que compartilham aquela conexão vão ter o mesmo IP, que é o endereço IP de conexão à internet. E tem um outro endereço IP, que é o endereço IP da rede local. Tá? Vamos supor então, na sua casa, você está conectado à internet. Então todos os aparelhos da sua casa possuem o mesmo IP de internet, de rede externa. Mas dentro da sua rede, né, que geralmente é controlada pelo seu roteador Wi-Fi, cada um dos equipamentos tem um endereço de IP específico dentro daquela rede. Tá? Então, sua televisão tem um IP, o seu roteador tem outro IP, o seu computador, o seu celular e assim por diante. Cada um tem um IP único dentro da rede da sua casa. Mas para a conexão com a internet, todos estão utilizando o mesmo IP que foi fornecido para aquela conexão.
Bom, ali coloquei uma imagem, então, né, de vários componentes eletrônicos que se conectam à internet e cada um deles, né, recebe um IP diferente, se estiverem em casas diferentes. Se estiverem na mesma casa, né, eles têm então esse mesmo IP para a internet e dentro da rede local eles teriam um segundo IP, e aí sim esse IP seria único. Bom, hora da prática, né? Depois eu deixei aqui para vocês um site para vocês se conectarem, né, que é o www.meuip.com.br, para você descobrir qual é o seu IP de conexão neste momento. Se você tiver dois aparelhos na sua casa, faça o teste. Acesse nos dois para ver se os endereços IPs dos dois são os mesmos. Tá? Você vai ver que se tiverem na mesma conexão, esse endereço IP será o mesmo sim. Falamos agora um pouquinho sobre servidores, né? Então, servidor é um nome dado a um computador que armazena informações na internet, tá? Então, esse servidor se conecta a outras máquinas e fornece os documentos quando são solicitados. Os servidores podem ser pequenos, né, quando utilizados em pequenas empresas, ou de grande porte no caso de empresas maiores. Por exemplo, posso ter na minha empresa um servidor de aplicações pequeno, né? Por exemplo, uma escola que tem ali um site com cursos, como é o caso do Senai. Então, um servidor pequeno pode ser feito dentro da empresa ou pode ser feito de maneira externa, né? Uma outra empresa é responsável por armazenar essas páginas em HTML e quando o aluno lá da casa dele tenta acessar, vai estar sempre disponível para ele 24 horas, tá? Nunca vai cessar ali o acesso às páginas. Agora, empresas grandes, né, possuem servidores maiores, como por exemplo o Facebook, Instagram e qualquer outras redes sociais, o YouTube, por exemplo, né, que você possa aí imaginar. Então, esses servidores são servidores bem maiores, né, gigantescos, e eles possuem ali corredores, né, cheios de computadores conectados. Aqui, por exemplo, é um data center do Google, né, esse aqui é um dos corredores e olha só, nós temos aí armários e mais armários, né? Os chamados racks, que possuem ali conexões, né? Dentro desses armários ali tem várias unidades de armazenamento, né? Guardando informações. Quando o usuário solicita alguma informação, essa informação de qualquer canto do mundo vem parar aqui dentro e aí é retirada as informações e entregue ao usuário. Tudo isso feito milhões e milhões de vezes por segundo. Vamos então aos exercícios, né? Você pode responder aí em seu caderno ou você pode acessar também a versão em formulário que eu deixei e aí você já responde direto do formulário, tá? Então, são algumas perguntas que eu deixei aqui com um resumo, né, da nossa aula de hoje e você vai responder então ou no caderno, faz uma foto e manda para o professor, manda lá no meu WhatsApp, pode mandar para o meu e-mail, ou pode mandar também a atividade dentro do Google Sala de Aula, que vai estar disponível lá também. Ou você pode clicar nesse ícone aqui, né? E aí vai abrir para você um formulário. Nesse formulário você vai se identificar no primeiro momento, colocando o seu nome, a data não, o dia que você faz o curso no Senac, o horário em que você faz o curso, né? E aí, logo após essa primeira página de identificação, você já tem as perguntas e tem um campo de texto para você responder direto do celular.
Pessoal, é isso. Qualquer dúvida, estarei aí online durante o período da aula para conversar com vocês e tirar dúvidas. Até uma próxima. Fiquem com Deus.